Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazendo essa ideia magnífica que foi deixada por uma querida inscrita aqui do canal, a nossa querida Anitta, que me deixou essa sugestão de vídeo, que foi fazer uma ideia de chaveiro para pessoas que trabalham com enfermagem, com medicina. Então eu trouxe aqui essa pílulazinha que eu achei que ficou uma fofurinha e esse aparelho aqui de escutar o coração, que é o estetoscópio. Espero que vocês gostem do conteúdo, já vai deixando o seu like e também deixe um comentário, uma sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal. Eu posso demorar um pouquinho para trazer o conteúdo, porque são vários pedidos e eu uso a quarta-feira para atender esses pedidos. Então deixa aí a sua sugestão, porque você vai ser atendida em algum momento. Bora lá para o tutorial? Então, meus amores, o fio que eu vou utilizar aqui para fazer esse belíssimo trabalho é o fio amigurumi da marca Círculo, tá? O tex dele aqui é o 492, mas você pode estar usando um fio semelhante, tá? Você sabe que vai variar um pouco aí o tamanho, dependendo do fio. Aqui eu tô usando a cor carmim para fazer o coração e também eu utilizei nessa pílula aqui. Mas se você tiver alguma dúvida ou queira saber o código de alguma cor daqui, você pode deixar na área de comentários, tá bom? A agulha que eu vou utilizar é a agulha 3 milímetros, da Círculo também. Vou utilizar uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro, um fechinho para chaveiro, um marcador de fios, cola de silicone e um pouco de enchimento para colocar aqui na nossa pílula, tá? Então, no mais é isso. Se eu esquecer de alguma coisa, eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Todos esses materiais. Então, vamos lá, a gente vai dar início começando pela nossa pílula aqui, a nossa cápsulazinha. Então, bora lá? Então, nós vamos iniciar, pessoal, com um anel mágico de 6 pontos baixos, tá? Então, eu vou marcar aqui o meu primeiro ponto da segunda carreira. Você pode, nesse momento, utilizar um marcador de pontos, tá? Então, para a segunda carreira, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo e 2. E essa segunda carreira, nós vamos fazer toda em aumentos. Então, para cada ponto da base, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Nós vamos ficar com um total de 12 pontos aqui na segunda carreira. Então, é bem simples. Tô chegando aqui no meu marcadorzinho. Pronto, cheguei aqui no marcador. E para as próximas carreiras, eu vou fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, é bem simples. Só fazer um ponto para cada ponto de base por 4 carreiras, tá? Então, nós vamos seguindo dessa forma. Pronto, pessoal, fiz aqui as minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto. E agora eu vou retirar o meu marcador. Vou alongar essa última laçada. Corto dentro dela. Coloquei numa agulha de tapeceiro. Agora, nós vamos pular o próximo ponto e vamos vir no ponto seguinte. Vou levar o meu fio aqui para trás. Puxo um pouco, volto novamente aqui para frente e introduzo aqui no ponto que está saindo o fio, tá? Introduzo pegando a alcinha interna também do ponto, tá? Pronto. E agora, a gente só vai seguir escondendo aqui por dentro da nossa peça. Pronto, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer uma troca de cor. Então, eu estou aqui com um fio na cor verde. Vou fazer o nó inicial. Retiro da minha agulha. Aqui na peça, eu vou usar só a alcinha de trás aqui, dos pontos, tá?
Então, aqui eu vou passar novamente esse nozinho aqui para a minha agulha, laço, passo por dentro desse nozinho e passo por dentro aqui do ponto. E aqui nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando só a alcinha de trás. E aqui a gente vai tentar ao máximo deixar esse ponto baixíssimo bem folgadinho, tá? Para que ele não fique repuxando. Então, aqui você tem que tomar cuidado para que o seu ponto baixíssimo não fique muito apertado. Então, é só fazer um ponto baixíssimo para cada ponto baixo de base, pegando apenas a alcinha de trás de todos os pontos. Você não precisa começar onde você fez aquele arremate, tá? Então, é só seguir dessa forma, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto baixo. Até chegar aqui no finalzinho, ó. Cheguei aqui onde eu dei início e aqui eu também faço um ponto baixíssimo, tá? Pegando apenas a alcinha de trás. Pronto. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base e pegando só a alcinha de cima aqui dos pontos baixíssimos, tá? Só a alcinha aqui de trás, ó. Então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixíssimo da base, tá? Uma carreira de ponto sobre ponto. Pronto, pessoal, cheguei aqui onde eu dei início e agora a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, é bem simples, são 3 carreiras com 12 pontos, como a gente havia feito na primeira parte. Então, vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e na sequência eu volto com vocês. Vocês podem marcar onde vocês deram início aqui, tá? E seguir fazendo as carreiras. Pronto, pessoal, terminei aqui as minhas 4 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, de ponto sobre ponto. E agora a gente pode colocar o preenchimento, tá? Que a gente agora vai fazer a última carreira. Pronto, pessoal, preenchi aqui toda a minha peça. E para a próxima carreira, nós vamos fazer 6 diminuições, tá? Então, é bem simples. Você pode marcar esse primeiro ponto. E aqui eu vou utilizar as alcinhas de fora aqui, de 2 pontos baixos. E vou fazer um ponto baixo. Então, aqui já está a minha primeira diminuição. E agora, a próxima, eu vou utilizar as alcinhas de fora de 2 pontos baixos e faço a minha segunda diminuição. E dessa forma, eu vou fazer até alcançar as 6 diminuições. Pronto, pessoal, fiz aqui todas as diminuições. Agora, eu vou alongar esse último fio. Nós vamos cortar para a gente fazer aqui o anel mágico invertido, tá? Então, vou colocar aqui numa agulha de tapeceiro. E aqui eu vou pegar todas as alcinhas de fora aqui dos pontos baixos da última carreira, tá? Então, é bem simples. Por fim, nós vamos puxar aqui para fechar bem. E aqui nós vamos dar um nozinho aqui no final. E na sequência, é só perder o fio aqui por dentro da peça. E aqui também você pode utilizar essa sobrinha de fio para fazer
correntinhas, tá? Para prender a argolinha do chaveiro. E vai ficar dessa forma. E para colocar essa argolinha aqui para chaveiro, eu utilizo essas argolinhas aqui de brinco. Você pode comprar uma um pouco maior, tá? Que essa aqui facilita melhor o seu trabalho, mas você também pode costurar na sua peça, tá? E aqui é bem simples, é só introduzir aqui a argolinha na peça, bem presa aqui nos pontos. Em seguida, colocar o fechinho e fechar aqui. E se você está gostando desse conteúdo, se ele está sendo útil para você, já deixa aí o seu like e também inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito ainda. Compartilhe também para que você ache que vai ser interessante. Bora continuar? Vamos dar início ao nosso estetoscópio. Então, nós vamos começar pelo início, tá? Você pode fazer esse início aqui na cor branca. Eu vou fazer nessa cor aqui cinza para vocês poderem ver melhor. Então, primeiro, eu vou fazer o anel mágico e vou fazer 2 correntes. E aqui dentro do anel mágico, eu vou trabalhar agora 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Laço. E agora eu vou fazer uma sequência de 4 pontos médios. Então, introduzo aqui dentro do anel, trago aqui a alcinha, fico com 3, laço e tiro as 3 alcinhas. Esse vai ser o nosso ponto médio, tá? Então, vou fazer por mais 3 vezes, até a gente ficar com um total de 4 pontos médios. Feitos 4 pontos médios, eu vou laçar e vou fazer um ponto alto. Agora, a gente vai seguir essa mesma sequência. Então, eu vou começar aqui fazendo os 4 pontos médios. 1, 2, 3. E 4 pontos médios. E em seguida, eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Faço as 2 correntes como a gente deu início e fecho mais aqui o meu anel. Não precisa fechar completamente. Venho dentro do anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntes. 3 correntinhas. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto da carreira anterior e faço um ponto baixo. Laço e aqui no mesmo espaço faço um ponto médio. Nos 2 próximos pontos, nós vamos fazer 2 pontos médios para cada ponto da base. 2 aumentos com pontos médios. Primeiro aumento. Segundo aumento. Pronto, fizemos então os 2 aumentos. Agora, no próximo ponto, vou fazer um ponto médio sozinho. E nos 3 próximos pontos, iremos fazer um ponto baixo para cada ponto. Então, um ponto baixo, 2 e 3. Chegamos, então, aqui naquele ponto alto, aqui do meio do coração. Aqui eu vou laçar, vou fazer um ponto médio, laço, no mesmo espaço faço um ponto alto e no mesmo espaço completo fazendo um ponto médio novamente. Então, ficamos com um ponto médio, um ponto alto, um ponto médio aqui no ponto alto da base, tá? Agora, nos 3 próximos pontos, iremos fazer um ponto baixo para cada um deles. Na sequência, faço um ponto médio sozinho. E nos 2 próximos pontos, vamos fazer 2 aumentos com ponto médio. Primeiro aumento. Segundo aumento com ponto médio. E aqui no
último ponto alto, eu laço, faço um ponto médio e um ponto baixo no mesmo ponto da base, como a gente iniciou aqui. Na sequência, faço 3 correntes, volto dentro do anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou alongar o fio, corto aqui dentro da laçada, levo esse fiozinho aqui para trás, e aqui a gente vai seguir fazendo um acabamento. E se você está gostando dessa aplicação em crochê, já deixa aí o seu like e também inscreva-se no canal. Você também pode compartilhar com pessoas que você acha que vai ser útil. Bora continuar? Então, vai ficar dessa forma aqui a nossa base. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto da carreira anterior, que foi o nosso ponto baixo, e vou trocar para a cor preta, tá? Aqui vai ser bem simples. Eu vou só laçar, passo por dentro do primeiro ponto, faço uma correntinha, laço e aqui no mesmo espaço vou fazer um ponto médio. Certo? No ponto seguinte, vou fazer um ponto baixo e não vou finalizar, vou ficar com as duas alcinhas aqui. Peguei aqui o meu fio cinza e aqui estou com essas duas alcinhas na minha agulha. Agora, eu vou laçar o meu fio cinza e vou passar por dentro dessas duas alcinhas aqui, do preto. E esse fio preto que a gente está trabalhando, eu não vou arrematar ele agora, eu vou só trazer ele aqui pra frente, porque a gente vai trabalhar por cima dele, tá? E aqui no próximo ponto, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Então, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, ó, tô escondendo os 2 fiozinhos, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço aumento, 2 pontos baixos. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E aqui no próximo ponto, vou fazer um aumento. Um ponto baixo. E o segundo. Aqui no segundo, a gente vai fazer uma troca de cor novamente. Então, vou pegar o meu fio preto. E vou trabalhar aqui a última laçada desse ponto baixo. E vamos seguir agora fazendo 4 pontos baixos, escondendo esse fio cinza que a gente estava trabalhando, tá? Então, um ponto baixo. 2, 3 e 4. Venho para o próximo ponto, faço um ponto baixo e aqui a gente vai fazer aquela cordinha aqui do nosso aparelho. Então, aqui eu vou fazer 20 correntinhas, 1, 2, 3. Pronto, pessoal, fiz aqui as 20 correntinhas. Agora, eu vou voltar aqui na segunda corrente e vou fazer um ponto baixo para cada corrente da base, tá? Até chegar lá onde a gente deu início. Deixa um pouco, depois tu corta, assim. Pronto, gente, já percorri aqui toda a minha correntinha com ponto baixo, tá? Um ponto baixo para cada corrente da base. E aqui no mesmo espaço onde a gente iniciou, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai fazer mais 4 pontos baixos aqui com a cor preta. 1, 2, 3. E o quarto a gente não vai finalizar. Nós vamos trocar para a cor cinza. Aqui eu termino o ponto com a cor cinza. E aqui no próximo pontinho, eu vou fazer um aumento com ponto baixo. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, faço um ponto baixo sozinho. No próximo, faço um aumento.
No próximo ponto, faço um ponto baixo sozinho. E aqui no próximo, faço um aumento. E não finalizo aqui o meu último ponto do aumento, porque agora nós vamos trocar novamente para a cor preta. Então, finalizo aqui na cor preta. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. Laço. Aqui no último pontinho da base, ó, no ponto baixo, eu faço um ponto médio, como a gente iniciou. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Aqui eu vou alongar essa última laçada. Corto. Corto também o meu fio cinza. E aqui agora a gente vai fazer o acabamento desses fios, tá? Com o fio cinza agora a gente vai fazer aqui um anel mágico. E aqui eu vou fazer 8 pontos baixos, tá? Pronto, feitos os 8 pontos baixos, eu vou fechar aqui o anel. Alongo essa última laçada, deixo um pouco a mais, porque a gente vai futuramente costurar na nossa peça utilizando essa sobrinha de fio. Agora é só colocar numa agulha de tapeceiro. Venho aqui no meu último ponto. Levo o fiozinho lá pra trás. Volto aqui no último pontinho trabalhado. E faço a mesma coisa. E aqui, gente, a gente vai costurar, tá? Essa pecinha aqui nesse cabinho. Então, é bem simples. Coloquei um pouco de fio preto aqui na minha agulha. E aqui nós vamos costurar na nossa peça, tá? Para fazer o coração do centro é bem simples. Nós vamos dar início fazendo o anel mágico. Na sequência, eu vou subir 3 correntes. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 3 pontos altos. Um ponto alto. 2 pontos altos. E 3. Agora, eu vou prosseguir fazendo 2 pontos médios. Um ponto médio, 2 pontos médio, faço uma corrente, laço e faço um ponto alto para a gente fazer a pontinha. E agora eu vou repetir, fazendo os 2 pontos médios aqui. E na sequência, os 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos, faço 3 correntinhas, fecho um pouco o anel mágico, venho aqui dentro dele, faço um ponto baixíssimo, alongo essa última laçada, nós vamos cortar e aqui nós vamos fazer o mesmo acabamento que a gente fez lá no primeiro, tá? Vou trazer esse fiozinho aqui pra dentro do meu anel mágico, em seguida nós vamos apertar e na sequência, é só esconder os fiozinhos aqui por trás do apliquezinho, tá? E aqui você tem a opção de passar um pouco de cola para colar aqui as partes, ou você também pode costurar na sua peça, tá? Pronto, meninas. Aqui para fazer o verso da nossa peça, eu fiz aquelas carreiras aqui da base, tá? Só não fiz essa última aqui com a troca de cor, eu fiz com a mesma cor, tá? E ficou dessa forma. É só repetir a mesma base que eu fiz aqui. E aqui você pode costurar
ou você pode também colar, tá? Então, eu vou colar aqui a minha peça e na sequência eu volto com vocês. Pronto, meninas, resultado final aqui das nossas peças ficou dessa forma. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Já deixa aí o seu like se você gostou e se inscreva aqui no canal. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau!